Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês tudo sobre o futuro. Exatamente, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas eu vou adivinhar o futuro de vocês. Tô brincando. Não, na verdade nós vamos aprender como se faz o futuro na língua portuguesa. Estão prontos? Caderninho na mão? Então vamos começar. O futuro do presente na língua portuguesa, ele é muito simples, porque as terminações dele não mudam, né, de pessoa para pessoa, mas eles não mudam de acordo com o verbo. Por exemplo, ó, falar. Então, eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, eles falarão. Depois, comer é a mesma coisa, comerei, comerás, comerá, comeremos, comerão. Então, mesmo verbos que terminam em ER e IR, a terminação é a mesma. Eu comerei, eu beberei, eu assistirei, eu sempre com ei. Tudo bem? Para falar de futuro, né? Um futuro simples, alguma coisa que vai acontecer mais adiante. No entanto, ele não é muito usado. Exatamente, ele não é muito usado. Nós usamos mais o que nós chamamos de futuro imediato, né? Muitas pessoas vão chamar de futuro imediato, que é o verbo ir conjugado com o próximo verbo no infinitivo. Ai, professora, tá. Fica assim, ó. Então, por exemplo, eu vou estudar, eu vou trabalhar amanhã, eu vou viajar neste fim de semana, ele vai comer mais tarde. Então tudo isso é futuro, né? E podem ver que então vai fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Então eu não vou falar eu viajarei neste fim de semana, eu vou viajar, não é? Você vai viajar? Não, eu não vou viajar. Eu não vou perguntar, você viajará neste fim de semana? Ah, eu viajarei. A gente não usa isso, então é sempre essa construção composta que a gente utiliza no dia a dia e na fala. E por que a gente aprende então o outro? O outro, com a conjugação toda certinha, ele é mais utilizado na escrita, né? Então assim, em livros, também em textos, né? Se você pegar uma notícia na internet ou no jornal, você vai ver, né? O governo criará novas oportunidades de emprego. Haverá uma nova reforma na Previdência. Então, nos jornais, em notícias, textos escritos, é comum o verbo conjugado, né? O futuro com esse jeito, com as terminações todas conjugadas. Outra forma também composta também acontece, mas ele conjugado é o mais comum para textos escritos, tá bom? Então por isso que é importante, principalmente para você entender o que está escrito. Na fala é mais assim, por exemplo, entre políticos, né? Parece que fica com mais ênfase, parece que fica uma linguagem mais, claro, formal e talvez mais bonita, né? Então eu falo assim, eu desenvolverei mais projetos, tralalalala. Eu construirei mais escolas para a população. A classe política unida ao povo conduzirá ao crescimento do país. Todos os nossos esforços estarão centrados na melhoria dos processos administrativos. Então, políticos, né, costumam fazer isso para dar ênfase. E nós também usamos essa forma, né, conjugada para algumas situações. Quando? Na verdade, com o verbo ser. Você pode me dizer, ah, professor, eu nunca vou aprender português, é muito difícil. E eu respondo, será? Será mesmo? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Será? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Então, esse será é o futuro, né? E aí a gente vai usar dessa forma. Eu não vou usar vai ser, né? Então eu digo, não, será? Será mesmo? Nesse jeito a gente fala muito, é amplamente usado. E o verbo ir também na parte composta, né? Então assim, quando você vai indicar justamente o verbo ir, vai usar o verbo ir,
você não vai usar ele vai ir, né? Ah, eu vou ir ao cinema neste fim de semana. Não, eu vou ao cinema neste fim de semana. Eu vou ir para a praia neste fim de semana. Não, eu vou para a praia neste fim de semana. Você não precisa, porque fica redundante, fica repetitivo se você usar o ir. O verbo ir conjugado e mais o ir de novo no infinitivo não faz sentido. Tudo bem? Então não precisa. Ele vai ser como uma rotina, né? Então, por exemplo, eu vou ao parque todos os domingos. Isso é uma rotina. O verbo ir, eu vou ao parque. Agora, eu vou viajar amanhã. Então, este é o futuro, também vai ser usado igualzinho, tá bom? Tudo bem? Estão anotando? Gente, tem que anotar tudo. Já se inscreveram no canal? Já deram um like para mim? Senão eu não vou continuar, vou parar por aqui. Não, preciso continuar, né? Porque tem gente que já fez tudo isso. E também nós temos o futuro do presente composto. Meu Deus do céu, o que é isso? Que nome feio! Não, o nome assusta, mas não é tão feio assim. É uma situação que vai acontecer depois de outra, mais ou menos isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Nossa, vamos lá. Eu digo assim, ó. Quando você chegar em casa, eu já terei dormido. Então, o verbo ter, né, conjugado, e o outro verbo no particípio. Então, eu já terei dormido. Ou seja, né, quando você chegar, que é futuro, eu já terei dormido. Ou seja, ainda uma outra ação que já vai ter acontecido. Então, quando o filme terminar, eu já terei lavado a louça. Ou seja, né, a mesma situação. Então, uma coisa do futuro e que a outra já vai ter acontecido. Então, você pode usar esta construção com o verbo ter. Tudo bem? Então, é só isso. O verbo ter com o outro verbo no particípio. Tudo jóia? Escrevam frases para mim aqui nos comentários. Eu quero dar uma olhada se tá tudo certinho. Ok? Gente, super beijo para vocês e ótima semana. Tchau, tchau.